Aconteceu no mundo uma coisa inédita, inacreditável, uma coisa nova, algo que mudou o panorama da história. Começou a ver aqueles, o Dr. Plínio chamava de graça nova, que não eram só amigos de Deus, mas que passavam a ser inimigos dos inimigos de Deus. Na época de infância dele, o movimento mariano era enorme, a quantidade de pessoas que iam para a rua rezar era enorme, mas eles iam gradualmente caminhando para a esquerda. Aquilo tudo era uma aparência de algo conservador, mas era um conservadorismo que cedia. De repente apareceu aqueles que não apenas dizem eu gosto de Deus, mas que começaram a ser militantes. Eu quero ser contra aqueles que são contra Deus. Esse é um fenômeno novo na história. O conservadorismo atual, ele tem algo de novo, porque ele não quer apenas conservar e gradualmente ser levado para a esquerda, como foi nos últimos séculos. Ele começou a reagir. Ele começou a reacionar. O que é ser reacionário? Antigamente era um palavrão, reacionário. Direita, quando eu era novo no colégio, ninguém queria ser de direita. Teve uma época que nós só tivemos candidatos de esquerda nas eleições presidenciais do Brasil, porque era feio ser de direita. Ser reacionário, então, isso era um palavrão. Hoje, cada vez mais, o que define o movimento conservador no mundo inteiro, não é no Brasil, não é só em Jaguariúna, não é só... enfim, é em toda parte, seja Estados Unidos, seja Europa, seja América Latina, é que ele se tornou reacionário. Pessoal, é com muito orgulho aqui que eu gostaria de convidar e apresentar para a palestra com o tema Revolução e Contra-Revolução, o Dr. Frederico Viotti. Ele é membro do Instituto Plínio Correia de Oliveira, é advogado, graduado em Ciências Políticas, diretor de comunicação do Instituto, autor de diversos artigos históricos e filosóficos, doutrinários na lei católica. Ele é criador também da Frente Universitária Estudantil Lepanto. Com vocês, o Dr. Frederico Viotti. Boa tarde. Eu fico muito contente em poder estar aqui presente e vindo, aliás, pela estrada, pela Bandeirantes, a gente vê a imensidade do Brasil, a beleza que é o nosso país, um país abençoado por Deus, que teve, como bem lembrou o senhor Lucas, como primeiro ato oficial uma Santa Missa, um país em que as caravelas que aqui aportavam traziam em suas velas a cruz de Cristo. Esse é o país que nós nascemos, é o país que nós vivemos, e é o país que nós queremos defender. Um Brasil que teve e que tem hoje como seu principal monumento o Cristo Redentor, que tem no seu céu o Cruzeiro do Sul. Mas esse país, como todo o Ocidente, é vítima de um processo de descristianização. E é sobre isso que nós vamos falar. Também vindo aqui para Jaguariúna, me ocorreu comentar um pouco com os senhores aquilo que eu tenho visto pelo Brasil. Nós temos, às vezes, tido oportunidade de ter contato com muitas pessoas de vários lugares, e pelo país inteiro começa a brotar, como que por geração espontânea, alguns diriam, mas não é por isso, nós veremos que não é assim, mas começa a brotar por toda parte reações conservadoras, pessoas que começam a perceber que elas não estão sozinhas, que elas que antes, às vezes, se sentiam isoladas nos seus colégios, de repente começam a perceber que aquilo que ela pensava, outros também pensam. As senhoras e os senhores que estão aqui, pessoas de todas as idades, são um exemplo disso. E nós temos que fortificar isso pelo país inteiro, nós temos que fazer com que isso frutifique e dê frutos em grande abundância, para que nosso país possa voltar a ser a terra de Santa Cruz. Bom, para isso nós temos que entender o que levou à situação em que nós estamos, como é que nós chegamos aonde chegamos. Recentemente, acho que uma das senhoras que aqui estava presente comentou que viu o vídeo que saiu ontem no canal, se eu não me engano foi o vídeo sobre a senhora de Bauru, que entrou num restaurante McDonald's e encontrou um banheiro unissex. Não sei se os senhores viram o fato, saiu na imprensa, a imprensa caiu em cima daquela senhora, e da senhora que fez o vídeo, e ela então no vídeo dizia, isso aqui é um absurdo, o nosso país, como é que é possível nesse restaurante, o restaurante comunista? Bom, e a imprensa de esquerda ficou furiosa com a senhora, como é que ela vai dizer que o McDonald's, símbolo máximo do capitalismo, pode ser comunista? E de fato ela tinha razão. O banheiro unissex é uma consequência da mentalidade que está por trás do sistema político chamado socialismo ou comunismo.
mas que é muito mais profundo do que simplesmente o sistema político da tomada de poder, como foi, por exemplo, na Rússia comunista. Agora, como é que essa senhora explicitou isso? Quem é que explicou isso para ela? Bom, isso tem acontecido no Brasil inteiro, por toda parte. Pessoas que começam a levantar os mesmos temas. Então, elas estão, às vezes, no colégio, e às vezes é um aluno que chega para o professor e diz: professor, o senhor está errado sobre tal coisa. Ninguém antigamente tinha coragem, ou era muito raro, pelo menos, contestar o professor. Sobretudo um professor ruim. E o professor ruim é bom ser contestado, desde que ele faça naturalmente com respeito, que é necessário haver pela cátedra do professor, mas o aluno tem que poder se defender. E tem acontecido, o aluno se levanta: professor, o que o senhor está dizendo está errado por tal e tal fato. Às vezes, nós que estamos nessa luta há tantas décadas, nós estamos sempre viajando também. Por exemplo, Dom Bertrand agora está no Rio de Janeiro, até gostaria, e eu conversei com ele sobre o movimento aqui, ele até gostaria de poder estar aqui. Ele comentou isso, ele está com 80 anos, viaja quase toda semana a uma reunião em algum lugar. Isso tem ocorrido por toda parte no Brasil, e a todo momento, e quase que a pessoa diria: da onde que vem isso? Bom, nós vamos tratar então exatamente desse aspecto, porque a luta que nós temos hoje é uma luta diferente do que era a luta de, digamos, 30 anos atrás, pelo menos em alguns sentidos. Há 30 anos atrás, nós tínhamos ainda a União Soviética, 30 ou 40 anos atrás. O Muro de Berlim caiu em 89, se minha conta não estiver errado, foi exatamente há 32 anos. Bom, antes da queda do Muro de Berlim, o Império Soviético parecia que iria dominar o mundo, e era a tomada do poder. Eles não estavam tão preocupados em convencer as pessoas. Eles tinham os métodos de persuasão, eles faziam a campanha no mundo inteiro, a questão da educação, eles foram se infiltrando, mas eles queriam tomar o poder. Eles invadiam os países, eles faziam revoluções internas que independiam do país ter maioria ou minoria favorável à ideologia deles. Não interessava, eles queriam tomar o poder. Só que Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que é a pessoa que escreveu esse livro que aparece aqui atrás, é o mesmo que está aqui. Esse livro foi traduzido em mais de 20 idiomas diferentes, foi escrito em 59. Ele já começava a alertar que aqueles métodos clássicos do comunismo internacional já não funcionavam como antes, e que eles faziam agora uma metamorfose. O comunismo vinha com uma outra maneira de se apresentar. É o que hoje se chama de guerra cultural, se chama, enfim, de valores morais. É uma discussão muito mais profunda. Ao invés de tomar o poder para mudar o homem, é preciso mudar o homem para depois tomar o poder. O comunismo internacional passou a usar o método da revolução cultural. E nós estamos hoje num momento histórico muito importante, porque é exatamente o momento em que essa transição vai ficando mais clara. A transição de um modelo anterior, de uma luta anterior, que o comunismo internacional tinha, para um novo tipo de luta, que é uma luta muito mais tendencial, muito menos explícita, e por isso muito mais sutil e difícil às vezes de nós nos defendermos. Eu concordo inteiramente com o palestrante, os últimos que eu vi, que é preciso mudar o homem, que é preciso que nós tenhamos os nossos valores. Isso é fundamental. Por quê? Porque a luta atual hoje é uma luta de valores. Quando essa senhora percebeu lá em Bauru que o banheiro unissex, pelo lado igualitário, era uma implantação paulatina, quase imperceptível, da doutrina comunista, ela explicitou que por trás da ideologia partidária, digamos, eu sou socialista, eu quero tomar sua propriedade, por trás disso há um problema moral de fundo, que o igualitarismo, que está na base do comunismo, quer transformar o homem. Então ela foi explicitando isso, e essa matéria é muito interessante para nós, porque nesse momento histórico, e é sobre isso que nós vamos tratar, nesse momento histórico isso vai ficando cada vez mais claro. O que foi unindo os conservadores e foi fazendo ressurgir esse movimento, muito mais do que simplesmente uma questão econômica ou política olhada na sua superficialidade, é uma guerra civilizacional, é uma guerra de valores, é uma guerra cultural. Na Europa nós temos o problema da invasão muçulmana, em que eles dizem que aquilo é um choque de civilizações.
Mas o choque é muito mais profundo do que isso, porque ele entra na maneira como nós nos vestimos, na maneira como nós comemos. O que é o fast food, por exemplo? O que isso tem a relação disso com o igualitarismo? E nós vamos, então, nesse pequeno tempo que nós temos, tentar entrar nesse aspecto. Se houver alguma dúvida, aliás, eu tenho a impressão que será respondida no momento do círculo de estudos ou da mesa redonda, no final, portanto, dos trabalhos. Mas eu peço que anotem, porque quanto mais perguntas nós tivermos, mais claro fica, pelo menos para quem está expondo, as dúvidas que o auditório tem. O que nós temos hoje, e resumindo o que eu disse até agora, é uma luta de duas cosmovisões, e que o Dr. Plínio trata no livro que ele escreveu em 59, chamado Revolução e Contra-Revolução. Então, esse livro, o Dr. Plínio escreveu em 1959, mas ele já defendia isso desde a década de 20, desde a década de 30. Ele nasceu em 1908 e morreu em 1995. E pediram a ele que colocasse no papel, no livro, uma visão esquemática da visão da história que ele tinha, desse processo que nós somos vítimas. Como é que nós podemos explicar que o mundo de 30 anos atrás, 40 anos atrás, tenha tão rapidamente mudado? Agora nós podemos recuar no tempo. Alguns aqui eu vejo que são mais antigos, são mais maduros. Lembram-se certamente como era o mundo na década de 60 ou 70. Eu não lembro porque eu nasci na década de 70, mas alguns aqui se lembram. E era um mundo onde as pessoas iam de paletó e gravata, para todo lugar, para os colégios. O aluno se levantava quando o professor entrava na sala de aula. Os professores tinham autoridade diante dos seus filhos, os pais tinham autoridade diante dos seus filhos. Como é que, de repente, 30 anos depois, nós estamos num lugar tão diferente do que nós estávamos? Esse foi um processo. Mas não foi um processo que aconteceu com o estalar de dedos, que de uma hora para outra alguém apertou um interruptor, olha, mudou, seja diferente. Esse é um processo paulatino, que vai transformando as mentalidades, muitas vezes sem que a pessoa se dê conta. Ela não percebe aquilo que está acontecendo, ela vai absorvendo as pequenas alterações, e quando ela se dá conta, ela já vive num mundo diferente. Mas o Dr. Plínio começa a tratar muito antes no tempo. Não é no século XIX, quando surgiu o positivismo, que faz parte do processo revolucionário. O título do livro é Revolução e Contra-Revolução. É muito antes disso. Ele começa a tratar desde o final da Idade Média. Como é que aquele homem que colocava Deus no centro da vida dele foi se deixando levar para hoje colocar-se a si no centro de tudo. Porque se nós formos olhar o que é o problema fundamental da sociedade de hoje, é o que o homem resolveu se colocar ele como Deus. E ele, por isso, começou a se rebelar contra toda aquela ordem que existia. Infelizmente, não vai haver tempo de nós tratarmos do que era essa ordem medieval, de como isso foi feito gradualmente, mas esse livro que o Dr. Plínio, então, escreveu em 59, ele trata exatamente... O senhor quer me dar um copo, isso? Obrigado. Eu já tinha outro aqui. Bom. Ele trata exatamente desse aspecto. Como é que nós chegamos aonde nós estamos? Quando nós nascemos no mundo de hoje, a tendência de todos nós, na medida que a pessoa vai tomando consciência que ela existe, é que aquilo que ela está vendo é a normalidade. O que esse livro faz é explicar para a pessoa que ela tem que começar a olhar a história fora da época que ela vive. Como é que seria a história se não houvesse um processo que revolucionou as leis de Deus, que revolucionou a lei natural, que quis fazer com que o mundo ficasse de cabeça para baixo? Se a pessoa conseguir abstrair-se do seu tempo, sair do seu tempo, olhar isso de fora, como é que ela veria a história? Então esse é o papel desse livro. Ele, através de uma visão esquemática, vai mostrando que houve, ao longo da história, transformações gradativas, que ele chamou de revoluções. São 5 as principais revoluções. A que nós estamos hoje sendo submetidos, e é por isso que se trata de uma revolução cultural, é o que ele já chamava de Quarta Revolução. Quando ele tratou nesse livro da Quarta Revolução, ele tratou sobretudo num adendo que ele escreveu na década de 70. Nós estamos em 2021, com 50 anos de antecedência,
o Dr. Plínio começou a dizer como é que seria essa metamorfose do comunismo e como é que o comunismo passaria, a partir de agora, a usar aquilo que se chama de guerra cultural, de revolução cultural. Bom, mas para nós chegarmos na revolução cultural, eu vou retroagir no tempo, porque é o tema da palestra que me pediram para explicar o que é a revolução e a contra-revolução. E aqui é a parte um pouco mais cansativa, mas antes eu vou ler uma coisa que eu acho que vale a pena para os senhores conhecerem a opinião de algumas pessoas sobre o livro Revolução e Contra-Revolução e assim talvez se interessarem em ler esse livro. Se puderem, esse livro vale muito a pena ser lido. Em todos os vídeos do canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, na descrição dos vídeos, tem o link para download gratuito em PDF deste livro. Então, quem quiser ler, ele está disponível para download gratuito. Quem quiser comprar, ele é vendido na livraria Petrus. É só procurar no Google, livraria Petrus. Ele é vendido também, mas ele está para download gratuito. Eu vou ler um trecho que o padre Anastácio Gutierrez, que já faleceu, era um importante teólogo, ele era decano emérito da Faculdade de Direito Canônico da Universidade de Latrão, em Roma, membro da Comissão de Reforma do Código Canônico, reputado canonista. Eu vou ler aquilo que ele diz sobre esse livro. Ousaria dizer que se trata de uma obra profética, no melhor sentido do termo, mas ainda seu conteúdo deveria ensinar-se nos centros superiores de formação da Igreja, para que ao menos as classes de elite tomem consciência clara de uma realidade esmagadora, da qual, creio, não se tem nítida consciência. Por que eu quis ler esse texto? É um texto muito curto, tem vários outros depoimentos sobre o livro. Ao longo das décadas, esse livro foi recebendo muitas cartas como essa, mas ele usa a palavra profético. Por que ele usa a palavra profético? Porque na igreja, essa palavra tem um sentido muito preciso. O profetismo oficial terminou com a morte do último discípulo, do último apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao longo do tempo, Deus jamais abandonou a sua igreja. Ele chamou e suscitou almas que explicitavam a situação da época em que elas viviam e davam os rumos para poder corrigir aquilo que estava errado. Então, profetismo, nesse sentido técnico, não é aquele que vê o futuro. Pode ser que, inclusive, se consiga discernir os rumos futuros, como esse livro fez com muitas décadas de antecedência. Mas isso não é o profetismo. O profetismo é discernir a história com os olhos de Deus e indicar os rumos que as pessoas devem tomar para corrigir aquilo que está errado. E é exatamente isso que faz esse livro. Então ele vai tratando das revoluções que foram alterando a maneira das pessoas pensarem, baseado sobretudo na exploração de duas paixões humanas centrais, que é o orgulho e a sensualidade. Essas duas paixões que todos os homens têm, não tenho nenhuma ilusão, todos nós temos isso dentro de nós. Como aliás foi dito aqui numa das palestras anteriores, nós temos que lutar constantemente contra isso. A partir da exploração dessas paixões, aquele mundo que colocava Deus no centro passou cada vez mais a se julgar no direito dele estar no centro. E nós saímos do teocentrismo, Deus no centro, para o antropocentrismo, o homem no centro. O homem passou a ser o senhor da história, ele começou a pegar na mão dele o seu próprio destino, ele começou a decidir aquilo que era o certo e o errado, ele começou a dizer que Deus já não tinha mais o direito de governar, mas ele fez isso de forma muito gradual. Primeiro, era preciso destruir a autoridade religiosa que dizia aquilo que Deus ensinava. Qual era a autoridade religiosa? Era a Igreja Católica. No primeiro momento, a revolução quis destruir a autoridade da igreja. E começou dizendo, Cristo sim, igreja não. Era preciso aceitar a Cristo, mas não mais a igreja. Porque todos os homens em matéria religiosa são iguais. Era preciso acabar com aquela hierarquia que colocava um padre que tinha sacramentos sobre os fiéis, um bispo que governava os fiéis, um papa que governava os homens, governava do ponto de vista religioso, porque a Igreja Católica nunca foi teocrática, ela era teocêntrica, ao contrário do mundo islâmico. É uma coisa que nos colégios se costuma fazer o possível para confundir na cabeça dos alunos. Então era preciso retirar a autoridade da Igreja. Para falar do ponto de vista da sensualidade, o orgulho
impunha igualitarismo no aspecto religioso. Na sensualidade, basta lembrar que Lutero acabou com o celibato eclesiástico, casou com uma ex-freira, Catarina, infelizmente agora me some da memória o nome, Catarina de Bora, se eu não me engano, e era uma ex-freira, ele se casou com ela, era preciso acabar com aqueles dogmas da igreja. O divórcio passou a ser defendido, Henrique VIII fez a revolução dele por causa do divórcio. Então era a sensualidade e o orgulho que derrubava a autoridade religiosa. 2 séculos depois, transpondo do problema religioso para o problema civil, político, o que é que nós temos? Nós temos a Revolução Francesa. É preciso acabar a autoridade política. Os homens são iguais politicamente. Então não poderia haver mais nobreza, não poderia haver mais monarquia, o que era uma maneira, vejam bem, parece sempre interessante, nós nascemos nesse mundo, nós nascemos no mundo igualitário, nós fomos formados nesse mundo, é sempre mais bonito imaginar, eu escolho o destino político do meu país. As monarquias não eram como a historiografia moderna retrata elas. A monarquia era muito mais como uma família, porque o país é uma grande família com destino comum a realizar. E o nobre, o rei, era o pai do seu povo. E assim funcionava um país. Era um país completamente diferente. Não havia a burocracia que existia agora com o positivismo. Depois o positivismo trouxe o aparato burocrático enorme. E a ideia de que cada um elege quem ele quiser, o que é uma mentira, porque os partidos políticos escolhem os candidatos que vão ser eleitos. São eles que decidem aquelas pessoas que nós elegemos. E nós nunca elegemos o melhor, nós não conseguimos, nós conseguimos eleger muitas vezes o mal pior. Agora nós conseguimos colocar um conservador na presidência que estão fazendo o possível para derrubar. Porque o mundo não é mais aquele mundo que existia, era um mundo muito mais orgânico. Então, era preciso então acabar com a autoridade dos reis, dos nobres, a igualdade política. E o liberalismo que nascia naquele momento queria romper com todas as normas morais, todos os freios morais. Nós temos a segunda revolução. Eu estou procurando fazer uma visão muito rápida desse processo histórico. Depois de haver uma igualdade política, nós ainda temos uma outra desigualdade. Afinal, se os homens são todos iguais, é preciso a igualdade, liberdade e fraternidade, como é que eu posso explicar que tem pessoas mais ricas do que outras? A consequência natural do liberalismo da Revolução Francesa, com a sua trilogia Liberté, Égalité, Fraternité, só podia ser uma. Era preciso acabar com a desigualdade econômica. Então nós temos a desigualdade religiosa, a desigualdade política e a desigualdade econômica. Através da revolução do orgulho e da sensualidade, dessa revolução igualitária, era preciso acabar com a propriedade privada, era preciso acabar com a herança, era preciso acabar com a capacidade das pessoas de poderem se enriquecer por causa própria, pelo seu esforço próprio. Se os homens são iguais, nós temos que dividir os recursos que existem, a propriedade entre todos os homens. Então, baseado nessa revolução, que no fundo, se nós olharmos, é fruto do orgulho, é fruto da inveja. Eu costumo dizer que o comunismo é a institucionalização da inveja, é aquele homem que não é capaz de admirar, ele olha aquele que tem mais e ele quer derrubar, ele olha aquilo que ele não tem e ele quer tomar, ele olha uma propriedade que não é dele, ele quer invadir. Por quê? Porque ele inveja, ele quer aquilo que não é dele. Ao invés de nós termos então uma sociedade que preza pela virtude, que preza pela humildade, nós temos exatamente o contrário, a sociedade que preza exatamente pelo orgulho. Então, depois da terceira revolução, o comunismo, a partir da década de 70, 80, começou a enfrentar um problema muito sério. Ele não conseguia mais a expansão que ele antes conseguia. Aquele ódio que ele conseguia suscitar nas massas, na luta de classes, a visão dos professores de esquerda é sempre de luta de classes. Mas a pessoa que anda aqui na rua no Brasil não encontra mais a luta de classes como existia na década de 60 ou 70. As pessoas não têm mais aquele ódio. Aquilo que eles conseguiam pregar na sociedade, eles já não conseguem da mesma forma. A pessoa quer educar no conjunto das pessoas, quer educar seus filhos direito, quer que seus filhos trabalhem, quer que eles progridam, quer que eles tenham valores. Então a família pode ser a mais pobre que exista, a mais simples. Ela não quer invadir a propriedade do outro. Ela pode ser o colono na fazenda. Aliás, os colonos não existem por causa da lei trabalhista que entrou no campo, mas seria outro capítulo da história.
de qualquer maneira faz parte desse processo, mas o fato é o seguinte: em nenhum lugar que o MST invade a fazenda, os antigos colonos, os funcionários ficam do lado dos invasores. Todos os funcionários, que seriam os explorados, ficam do lado do patrão. Então o comunismo tinha um problema, ele tinha a retórica, ele tem os meios de comunicação, a boa parte da imprensa é de esquerda, eles dizem aquilo que eles querem dizer, mas a pessoa que anda na rua não vê mais esse ambiente de luta de classes que existia na década de 70. A década de 70 era greves, era invasão, o comunismo vem, a América Latina toda a América Latina passava por revoluções. A Igreja Católica passou pela revolução, uma revolução enorme, uma mudança enorme dentro dela, que foi o concílio, era tudo que vinha junto. Entretanto, a partir daquela época, começou a diminuir a capacidade dessas lideranças comunistas de fazer as pessoas entrarem na luta de classes. Era preciso apresentar uma outra alternativa. Ao invés, portanto, de tomar o poder pela força, nós vamos começar a corromper as pessoas. Nós vamos começar a mudá-las através da revolução cultural. Nós vamos fazer com que os valores que elas defendam sejam cada vez mais contrários àquilo que elas pensavam. Dr. Plínio, além de tratar das revoluções, ele tratava de outro aspecto, que é uma coisa que ninguém nunca tratou na história, que são as 3 profundidades do processo revolucionário. É muito fácil alguém chegar com uma ideia nova. Então eu vou chegar aqui e vou dizer, por exemplo, que o abacate é amarelo. Não, enfim, tem que arranjar uma cor que o abacate não possa ser. O abacate é que cor que ele não pode ter. Vamos arranjar outra coisa, outro exemplo. Infelizmente, às vezes os exemplos desaparecem, mas preciso pensar num exemplo que seja completamente absurdo. Então, que o caju é azul, por exemplo. Ninguém vai levar a sério. O positivismo tinha o mesmo problema. Como é que ele vai chegar agora a dizer que para a vida social eu tenho que pensar da sociedade como uma máquina? Como é que chega uma pessoa como Augusto Comte e quer usar as leis da matemática e da física para a sociedade humana? Aquilo é disparatado, é uma loucura. O homem não é assim, o homem tem um organismo vivo, o caju não é azul. É preciso preparar as pessoas para elas aceitarem aquilo que elas não aceitavam antes. Então nós temos o que o Dr. Plínio chama de revolução nas tendências. O protestantismo só pôde eclodir porque aquela sociedade já não era tão católica como era antes. Porque houve uma preparação anterior, que é muito mais cultural, muito mais artística, que foi, por exemplo, o Renascimento. O Renascimento não tocava em doutrina, mas ele colocava o homem no centro. Ele ia tirando toda a visão simbólica das coisas e buscando cada vez mais exaltar o corpo humano, exaltar as qualidades humanas. Ao invés do idealismo religioso, o cavaleiro medieval, o cruzado, que é defender Jerusalém, buscar defender a Terra Santa, o Santo Sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele começava a buscar o amor de uma donzela. A cavalaria começava a ser disputa aparatosa pela paixão de uma dama. Os romances de cavalaria começavam a brotar. O romance de cavalaria não tratava de doutrina. Ninguém dizia para o cavaleiro medieval: você está perdendo tempo em defender ideias religiosas. Porque o cavaleiro medieval ia pegar a espada e ia cortar a cabeça da pessoa que dissesse isso. Ele naquela época não tinha Supremo Tribunal, não existia essas coisas, ele pegava a espada e ele resolvia na hora. Como é que chegaram para um cavaleiro medieval e fizeram com que ele, ao invés de buscar um ideal, começasse a disputar o amor de uma dama? Era preciso amolecer aquele homem. E essa transformação, ela foi feita nas tendências. O Dr. Plínio cita aqui, quando ele trata da Revolução das Tendências, a frase de Paul Bourget, é um famoso escritor, que na obra dele, chamada Le Démon du Midi, tem a seguinte frase que eu vou ler 2 vezes, porque senão a pessoa às vezes não pega. Cumpre viver como se pensa, sob pena de mais cedo ou mais tarde, acabar por pensar como se viveu. Eu vou reler. Eu sei que numa tarde de sábado, essas frases precisam ser relidas. Cumpre viver como se pensa, ou seja, eu devo viver na minha vida cotidiana como eu penso, segundo os meus valores, sob pena de, mais cedo ou mais tarde, acabar por pensar como se viveu. Se eu não vivo na vida cotidiana como eu defendo, se eu sou conservador nas ideias,
Se eu defendo princípios conservadores e depois no dia a dia eu vivo exatamente o lado contrário, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que me justificar para mim mesmo. Todo homem se justifica. Todos. Pode ser a pessoa mais analfabeta, mais ignorante, mais incapaz de pensar. Ela se justifica. Toda qualquer criança, você fez tal coisa? Não, não fiz. A primeira coisa, ela vai se justificar. Às vezes, ela até com isso acaba mentindo. Por quê? Porque ela percebe que existe uma ordem, ela percebe que está errada e ela tem a tentação, a tendência natural de se justificar. Então, se nós não vivermos conforme os princípios que nós defendemos, nós vamos mudar os princípios. É o que acontece com o aluno que chega no colégio e pelas companhias começa a perder a capacidade de enfrentar o que antes ele enfrentava. Ele aprendeu em casa várias coisas educadas, chega no colégio, começa os palavrões, começa a imoralidade, começa não sei o quê. Se ele não faz um agir contra, mesmo que seja internamente dentro dele, aquilo vai entrando, mais cedo ou mais tarde ele começa a soltar um palavrão, ele nem percebe, ele não se dá conta, aquilo entrou dentro dele. Quando nós andamos na rua e nós não percebemos que um banheiro unissex tem algo de comunista, é porque aquilo entrou dentro de nós. Se nós não reagirmos, pelo menos internamente, isso aqui está errado, aquilo vai sendo absorvido pela pessoa. Essa revolução, ela é muito mais profunda. A Revolução Francesa não foi feita pelas ideias iluministas. As ideias iluministas eram uma consequência de uma mudança de mentalidade que preparou o terreno para que pudesse aparecer Rousseau e falar do contrato social. Quem é que vai acreditar numa loucura do contrato social que o próprio Rousseau dizia que era hipotético, que nunca existiu na história? Ele mesmo dizia, isso não existiu na história. Mas ele passou a ser acreditado nos clubes de Paris. Ele ia com Voltaire, com os amigos dele, naqueles clubes todos, jogava as ideias iluministas, e as pessoas não tinham defesa contra aquilo, porque elas já tinham sido alteradas. O prazer do gozo da vida, a busca dessas satisfações, dava uma espécie de ânsia de liberdade contra as regras sociais. Era preciso romper aquelas regras sociais. Isso levou, 2 séculos depois, a uma revolução em Paris chamada Sorbonne. Em 1968, em maio de 68, houve, por assim dizer, o grande brado de libertação da Quarta Revolução. Foi em Sorbonne, alunos, ainda vestindo paletó e gravata, foram às ruas de Paris, começaram a tirar os paralelepípedos, ainda existia paralelepípedos em Paris, e faziam barricadas com pneus e colocavam fogo. Era a revolução da Sorbonne. É proibido proibir. A imaginação ou o poder eram frases da época. Ou sous le pavé la plage, debaixo do paralelepípedo está a praia. Acabe com a civilização, porque debaixo dela está a liberdade. Nós vamos ter a praia, o mar. Olha que coisa boa, não tem regras morais, não tem autoridade. Depois aparece a música Imagine, de John Lennon. Imagine um mundo sem nada acima ou abaixo, nada por que lutar ou morrer, sem ideais, sem guerras. É a música de Imagine. Um mundo sem religião. Era a Quarta Revolução que ia soltando tudo aquilo. Woodstock, na mesma época, 68, 69, nos Estados Unidos, tudo aquilo era o lance da Quarta Revolução que vinha com toda a força porque fazia parte de um processo, entre aspas, libertador. A liberdade das regras sociais, que é a sensualidade, e a liberdade da autoridade, que é o igualitarismo. Era preciso uma sociedade igualitária, sem família, porque a família impõe a propriedade, impõe a tradição, ninguém quer nada disso. Eles querem exatamente o contrário, eles querem uma espécie de igualitarismo, uma espécie de coletivismo. Então nós estamos hoje num momento histórico em que esse coletivismo vai ficando cada vez mais claro. A Revolução foi fazendo isso através de um processo gradual que ia mudando as mentalidades dos homens e soltando as ideias. Dr. Plínio dá um exemplo, como é que nós podemos colocar fogo numa floresta verde? Não há como colocar fogo na floresta verde. Ao contrário do que pensam os ambientalistas, a Amazônia não está pegando fogo, porque a Amazônia é uma floresta verde. E não se consegue colocar fogo nem com lança-chamas. A pessoa chega lá, vai lá com lança-chamas, a árvore não pega fogo porque ela tem muita água dentro dela. Para que uma floresta pegue fogo, é preciso que ela seque. As ideias que são propagadas, revolucionárias, que vão defendendo essas mudanças sociais, elas só encontram um ambiente fértil para encontrarem,
para fazerem a revolução delas, se houver uma preparação prévia da sociedade para que aquela floresta verde já fosse seca e os homens com isso fossem susceptíveis a essas novas ideias, a essas mudanças de valores. Então essa é a tese que está no livro Revolução e Contra-Revolução, que o Dr. Plínio escreveu em 1959. É a maneira como nós temos para nos defender, porque se nós queremos entender o mundo de hoje, se nós queremos saber como lutar contra esse mundo de hoje, nós temos que saber como é que nós chegamos aonde nós chegamos e por que o comunismo hoje mudou de tática. Por que hoje eles usam muito mais um discurso de revolução cultural, é ideologia de gênero, é aborto. Eles não abandonaram o discurso de luta de classes, eles vão mudando o discurso. Agora também é luta de raças, luta de sexos, luta de tudo. É o que eles chamam de identitarismo. É uma nova etapa de uma revolução que é muito anterior ao comunismo enquanto doutrina filosófica, mas que tem no cerne o mesmo defeito, que é o defeito do igualitarismo. Eu trouxe também 2 recortes que eu gostaria de ler, porque eles são muito importantes hoje. Nós estamos falando dos valores culturais, dos valores morais, porque a guerra conservadora hoje é muito mais profunda e, ao mesmo tempo, são esses valores morais que fizeram ressurgir o movimento conservador no mundo inteiro. Durante décadas, talvez séculos, nós podemos pegar séculos, os conservadores vinham caminhando cada vez mais para uma sociedade que se tornando esquerdista. O centro, por exemplo, da Revolução Francesa, hoje é visto como extrema-direita, porque a sociedade se tornou tão à esquerda que aqueles que eram centristas há 10 anos atrás, hoje parecem de direitas, ou aconteceu no Brasil antes do que está acontecendo de novo. E é o que eu quero tratar exatamente a novidade desse momento histórico que nós estamos no movimento conservador. Mas até, digamos, 10 anos atrás, o processo caminhava assim, o centro ia caminhando cada vez mais para a esquerda, e aqueles que estavam antes na posição de centro passavam a parecer de extrema-direita. Então chegava o Fernando Henrique Cardoso, todo mundo dizia, não, esse é a direita, eu vou votar nele porque eu não quero votar no Lula, porque o Fernando Henrique Cardoso é direita. Por quê? Porque o Lula estava muito mais à esquerda. Sempre quando a pessoa olha ao outro extremo, a quem está no meio, por exemplo, ele vai parecer que faz parte do outro extremo. Se eu estou muito mais aqui, esse livro me parece que está no extremo de lá. Entretanto, ele nunca esteve no extremo de lá. É que a sociedade foi caminhando para a esquerda ao longo dos séculos. Vou dar um outro exemplo. Na Revolução Francesa, nós tínhamos de onde que vem a palavra direita e esquerda? Vem exatamente da Revolução Francesa. Os girondinos se sentavam à direita na Assembleia, dos Estados Gerais, e os jacobinos se sentavam à esquerda. Os jacobinos eram os mais radicais. Eles eram mais esquerdistas. E os girondinos, que eram a esquerda moderada, faziam o papel de conservadores, pareciam ser conservadores, nunca foram. Eles faziam e favoreciam a mesma coisa da esquerda, como fez a social-democracia na Rússia. Em 1917, antes dos bolcheviques tomarem o poder, houve uma etapa de social-democracia, que era o Kerensky. O Kerensky era um primeiro-ministro social-democrata, que parecia conservador, parecia de direita. Para quem olhava da época dos czares, ele era de esquerda. Para quem olhava dos bolcheviques, ele parecia conservador, parecia de direita, porque ele não era o comunista. O que ele fez? Ele preparou a ascensão do comunismo. Durante séculos, o que acontecia? A sociedade ia cedendo, e a esquerda ia avançando. Quanto mais o tempo passava, mais à esquerda ela ficava. E aqueles que antes pareciam de esquerda, mas que ficaram parados no tempo, começavam a parecer mais conservadores. E assim faziam um jogo, que era o jogo PSDB-PT, eu vou votar numa direita mais moderada para que não ganhe a esquerda radical. E a sociedade cada vez mais caminhava para a esquerda. O que aconteceu no mundo nos últimos 10 anos? Nos últimos 15 anos? Quanto tempo eu tenho, só para saber se eu... Alguém sabe? Quatro minutos? Aconteceu no mundo uma coisa inédita, inacreditável, uma coisa nova, algo que mudou o panorama da história. Começou a haver aqueles, o Dr. Plínio chamava de graça nova, que não eram só amigos de Deus,
mas que passavam a ser inimigos dos inimigos de Deus. Na época de infância dele, o movimento mariano era enorme, a quantidade de pessoas que iam para a rua rezar era enorme, mas eles iam gradualmente caminhando para a esquerda. Aquilo tudo era uma aparência de algo conservador, mas era um conservadorismo que cedia. De repente apareceu aqueles que não apenas dizem eu gosto de Deus, mas que começaram a ser militantes. Eu quero ser contra aqueles que são contra Deus. Esse é um fenômeno novo na história. Eu tinha trazido 2 recortes aqui, só para verem o texto, o título dos 2 recortes, aliás, 3 recortes. Um é sobre as lições do que ocorreu nas últimas eleições dos Estados Unidos, agora, foi há um mês atrás, 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, na Virgínia, por exemplo, que um republicano ganhou de um democrata, no estado que era democrata. Por quê? Por causa dos banheiros transgêneros. E aqui o título diz, o problema, aliás, a matéria diz, o problema é que há um ressentimento daquelas pessoas conservadoras, elas se sentiam ressentidas, elas começaram a reagir. A outra matéria saiu no dia 7 de novembro no Globo. A nova direita captou a frustração de uma época. Então esse professor, o que ele diz? Que a rebeldia passou a ser de direita, porque eles cansaram desse movimento histórico de que favorecia a esquerda sem parar. E o movimento conservador cada vez caía mais para a esquerda. E tem um livro que saiu nesse ano, de um professor americano chamado Benjamin Cohen, que trata da criação da direita religiosa, algo que ninguém esperava. A esquerda não esperava que isso pudesse acontecer. Ele disse, e esse homem é muito interessante, é um americano, é um professor universitário, ele fez pesquisas em vários países, fez pesquisa no Brasil, e ele disse que isso que aconteceu no mundo nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil por causa desse livro, por causa dessas ideias. E ele escreveu um livro chamado, em inglês, agora eu tenho que colocar meus óculos, eu fiz uma operação para ver melhor, mas eu não consigo agora ver de perto. Moral Majorities Across the Americas, maiorias morais, vejam bem, morais nas Américas, Brasil, Estados Unidos e a criação da direita religiosa. Ele coloca o Brasil em primeiro lugar. Ele, que é americano, diz, o ponto central disso tudo é o Brasil. Isso nasceu porque houve um começo de reação profunda que foi mudando as coisas. E começou mudando com pessoas, começou mudando porque as pessoas começaram a mudar. Nós vimos aqui numa dessas palestras anteriores a importância de nós mudarmos. Eu não vou tratar do tema, do artigo, porque não dá para tratar. Se quiserem procurar no Google, é só digitar a criação da direita religiosa. Traz vários artigos, é um livro inteiro sobre isso, que vai mostrando como o Brasil tem um papel central em toda essa reação que está havendo no mundo inteiro. E por que isso? Porque as pessoas que antes se deixavam levar cada vez mais pela esquerda, começaram a lutar contra elas. E o que ele diz aqui, não o Cohen, mas esse artigo anterior, sobre o problema da rebeldia da direita, é que elas não eram só conservadoras, elas passaram a ser reacionárias. O conservadorismo atual, ele tem algo de novo, porque ele não quer apenas conservar e gradualmente ser levado para a esquerda, como foi nos últimos séculos. Ele começou a reagir. Ele começou a reacionar. O que é ser reacionário? Antigamente era um palavrão, reacionário. Direita, quando eu era novo no colégio, ninguém queria ser de direita. Teve uma época que nós só tivemos candidatos de esquerda nas eleições presidenciais do Brasil. Porque era feio ser de direita. Ser reacionário, então, isso era um palavrão. Hoje, cada vez mais, o que define o movimento conservador no mundo inteiro, não é no Brasil, não é só em Jaguariúna, não é só... enfim, é em toda parte, seja Estados Unidos, seja Europa, seja América Latina, é que ele se tornou reacionário. E o que a esquerda está furioso, quando a pessoa a esquerda está furiosa, quando a pessoa abre o UOL, por exemplo, as 10 primeiras notícias são contra o Bolsonaro, as 10 seguintes notícias são contra a direita, é mais ou menos assim. Por que eles estão furiosos? Não é porque o Bolsonaro não usa máscara. Isso tudo é secundário. Não é porque alguém chega que o banheiro unissex é comunista. É muito mais do que isso. É porque eles percebem nisso o surgimento de um reacionarismo, de uma reação. Essas pessoas não estão conservando apenas a família delas, elas estão reagindo, elas estão indo às ruas e elas estão dizendo não, basta, nós não queremos mais que a esquerda continue avançando.
E por isso nós saímos às ruas. Esses grupos que nós temos visto surgir pelo Brasil inteiro, como os senhores, as senhoras e os senhores aqui, eles são assim, eles vão às ruas, eles muitas vezes rezam publicamente o terço. Em São Paulo, por exemplo, tem rapazes que pegam o terço, vão na Avenida Paulista rezar na frente de todo mundo. Quando eu era jovem, um rapaz puxar um terço, ele morria de vergonha, ele se escondia debaixo da mesa. Da onde surge isso? Esse é um fenômeno novo. E é isso que a esquerda hoje mais teme, porque os conservadores não querem só conservar, eles estão reagindo, eles querem mudar o mundo, eles querem transformar a sociedade. E ser conservador significa exatamente isso. Se nós entendermos bem, é reagir contra esse processo de descristianização, que no fundo foi um processo de esquerdização paulatina da sociedade, querendo cada vez mais implantar uma sociedade igualitária e sem nenhum tipo de regras morais. O mundo caminhou para isso de forma gradual, mas de forma muito evidente, se nós olharmos a história abstraindo da época que nós vivemos. Olhando a história com os olhos de Deus, nós conseguimos analisar esse processo histórico e nós temos as condições de lutar contra eles. Como aqui, por exemplo, as senhoras e os senhores estão dando o exemplo, em outros lugares também, e é o que há de mais belo, dedicar-se por um ideal. Às vezes a pessoa acha que o bonito é se dedicar a uma carreira. A pessoa que dedica-se a uma carreira, ela é uma pessoa que nós devemos admirar, uma pessoa que fez coisas muito boas, ela enriqueceu pelo trabalho que teve. Agora, aquele que se dedica por um ideal, essa é uma pessoa que nós devemos venerar, porque essa pessoa está dando o melhor de si para algo que vale mais do que ela. E ela, hoje, ser conservador, ser reacionário, significa lutar pelos direitos de Deus na sociedade que se afastou cada vez mais de Deus, para que nós possamos restaurar na terra, em nosso país, que é a terra de Santa Cruz, esses princípios morais que são o norte, que estiveram desde o princípio, desde o nosso nascimento, e que apontam os futuros que o Brasil deve ter, se voltar a ser fiel a essas leis de Deus. Chegamos ao final deste vídeo. Eu gostaria de lhe convidar a fazer parte do grupo Articulação Brasil. O link para esse grupo está aqui na descrição deste vídeo. Fazendo parte desse grupo, você estará ajudando essas ações que o Instituto tem feito pelo Brasil e pela civilização, ao mesmo tempo que receberá alguns benefícios, alguns presentes que nós separamos. Entre eles, o mais importante, a Santa Missa, todos os meses rezadas na sua intenção e de seus familiares. Além disso, também a revista Catolicismo, na minha opinião, a melhor revista católica de cultura católica do Brasil, que será enviada ao seu endereço ou ao endereço que você indicar. Também eu peço que você se inscreva neste canal. Essa inscrição é uma reação de pessoas que estão preocupadas com o futuro. Ao lado do botão de inscrição há um pequeno sino para você ativar. E se você quiser ser avisado dos novos vídeos, não apenas pelo YouTube, que nem sempre avisa, mas também através dos nossos sistemas, entre no nosso Telegram, cujo link também está na descrição desse vídeo. Nós estamos avisando pelo Telegram, pelo Twitter, pelo Facebook. Nem sempre nós conseguimos enviar o aviso pelo YouTube. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Dê uma olhada nesses vídeos, compartilhe entre seus amigos, deixe os seus comentários e o seu like. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.